O tema da mensagem hoje, 2 armas para superar dias difíceis. 2 armas para superar dias difíceis. Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Verso 13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O ano passado, todos nós ficamos assim, surpresos, quando lá na Palestina, lá em Israel, aconteceu um ataque contra os judeus, e a gente viu aquele mundaréu de míssil indo em direção das cidades, mas todos aqueles mísseis, ou pelo menos a maioria esmagadora deles sendo interceptados pelo exército israelense. A verdade é que aquele exército e aquela nação sabia que o dia mau ia chegar. A pergunta não é se o dia mau vai chegar ou não. Ele sempre vem. Jesus disse: no mundo a gente vai ter aflição. Só o homem mais sábio da história, Salomão, em Eclesiastes, no capítulo 3, ele vai dizer que tem tempo para tudo debaixo do céu. E ele começa a falar sobre coisas boas, mas ele fala também sobre coisas ruins. Ele diz que tem tempo de nascer, mas ele fala tem tempo de morrer. Ele diz que tem tempo de se alegrar, de abraçar, mas ele diz que tem tempo de chorar, tem tempo de afastar-se de abraçar, tem tempo de paz, ele fala, mas ele fala também que tem tempo de guerra. Então a questão não é se o dia mau vai vir ou não, ele virá. A pergunta é: estaremos preparados para quando o dia mau chegar? Quando a luta econômica vier, quando a tempestade na família vier, quando a enfermidade ou a dificuldade econômica bater a porta, será que a gente vai estar munido? Será que a gente vai ter as armas necessárias para vencermos o dia mau? Porque nenhum exército espera a guerra para começar a se preparar.
O exército precisa estar preparado antes da guerra chegar. E o texto que a gente acabou de ler, se você olhar com cuidado, você vai descobrir que o contexto aqui de Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, que é um homem que ama a Deus, é um homem que no verso de número 4, por exemplo, ele diz: uma coisa só eu peço ao Senhor e a buscarei. Você sabe que um rei podia ter o que ele quisesse. Ele é o soberano da nação. Mas Davi diz: eu só quero uma coisa. E ele não diz que quer dinheiro, ele não diz que quer reconhecimento. Ele diz que quer estar na presença de Deus, ele quer estar na casa de Deus, ele quer contemplar o Senhor. Pois é esse homem que tem esse coração, que ama a Deus, que ama a presença de Deus, está vivendo uma situação terrível na sua vida. Você vai ver, por exemplo, no verso de número 1, que ele está tendo que lidar com o medo. O medo é uma realidade na sua vida. Você segue a leitura e você descobre que existem maus feitores, ou seja, gente que faz o mal, que está buscando o destruir. Ele fala sobre opressores e inimigos. O texto fala sobre um exército que está acampado, uma guerra que está estourando. Davi vai falar sobre o dia da adversidade, a ponto dele dizer o seguinte: olha, existe até a possibilidade do meu pai e a minha mãe me desampararem e falsas testemunhas se levantarem contra a minha vida. Essa é a situação de Davi. Esse é o quadro, essa é a fotografia do momento que ele está vivendo. Mas no verso de número 13, em meio a tudo isso, ele faz uma declaração que nos ensina duas lições que eu quero deixar hoje à noite para orarmos sobre isso, pensarmos nisso e na nossa vida. Eu não sei qual é a batalha que você tem enfrentado. Aqui a batalha de Davi é uma batalha, de fato, uma guerra física contra exércitos inimigos, contra os filisteus, contra a gente que quer acabar com a vida dele. Mas a gente sabe que a nossa guerra hoje não é contra carne e sangue. A nossa batalha hoje é contra principados e potestades. E às vezes, gente, nós estamos na igreja e a gente está cantando, e a gente está adorando, e a gente está tocando, e a gente está servindo ali na recepção ou ministrando para as crianças, e tem alguém do nosso lado e a gente não faz a mínima ideia da luta que a pessoa está passando. Muitas vezes ela tem um sorriso no rosto, muitas vezes ela tem uma palavra de louvor nos lábios, mas o coração está machucado, está ferido, porque está tendo que lidar com o alcoolismo em casa, com um filho que se desviou dos caminhos do Senhor, com uma batalha terrível na empresa, com desafios terríveis, com situações que a gente nem imagina. Mas certamente nós podemos hoje, como Davi, declarar essa verdade. Eu quero que você leia isso junto comigo. Salmo 27, mais uma vez o verso 13. Davi disse: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Vamos ler isso juntos agora, vamos lá? 1, 2 e... O quadro é ruim, o contexto é péssimo, um exército está acampado, o medo bate à porta, mas Davi declara: eu creio que verei a bondade do Senhor. Duas armas que vão te ajudar a superar o dia mau. A primeira delas, uma fé pessoal. Vamos dizer isso juntos? Diga: fé pessoal. Eu acho lindo a expressão que Davi usa no início desse verso 13. Ele disse: eu creio. Repita isso comigo mais uma vez. Diga: eu creio. Davi não disse: minha mãe crê. Ele não falou também: a nossa família toda está acreditando.
Ele não falou, minha avó, que é uma mulher de oração, está acreditando, está confiante, inclusive me mandou um WhatsApp essa semana falando que vai dar tudo certo. Ele não falou, nós cremos. Davi declarou, eu creio. Eu creio. Ele não disse que o profeta Samuel mandou um recado para ele, dizendo, Davi, você vai sair dessa, eu creio que você vai sair dessa. Não, ele não falou nada disso. Ele trouxe para ele e disse, eu creio. Isso é resultado. Essa declaração só pode fazer quem tem uma fé pessoal. Quem não tem uma fé que é emprestada. Eu falei um pouco sobre isso hoje pela manhã, como muita gente, infelizmente, vive pendurada na fé de terceiros. Filhos que, infelizmente, estão na igreja, participam dos cultos, mas ainda não tiveram um encontro pessoal com Deus. Isso serve para muitos maridos também, isso serve para algumas esposas também, para pessoas que gostam do evangelho, gostam da palavra de Deus, gostam daquilo que ouvem, mas quando a aflição vem, quando a dificuldade vem, eles sempre recorrem a um terceiro. E Jesus disse que não existe intermediários entre nós e Ele. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu já disse isso dezenas de vezes aqui, e inclusive repeti hoje de manhã, gente. Deus não tem neto, Deus só tem filho. Deus não tem neto. Sua mãe é uma mulher de oração, que bom para ela, Deus abençoe a vida dela. Sua avó era uma mulher de Deus, seu pai é pastor, sua mãe é missionária, que maravilha. A pergunta é, e você? Você tem uma fé pessoal? Você tem uma relação pessoal com Deus? Você é capaz de dizer, eu creio? Eu não estou falando se você frequenta uma igreja. Frequentar uma igreja, estar sentado num banco de igreja, não faz de você um cristão. Assim como você morar numa garagem, não faz de você um automóvel. Isso é só uma posição física. O que vale é uma posição espiritual. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não se engane, existirão testes na sua vida e na minha vida, que todo apoio humano nos será tirado. E a única coisa que será importante nessa hora é a nossa fé pessoal em Deus. Eu oro pelos meus filhos, eu oro pela minha família, eu oro pela igreja, para que no nome de Jesus a gente seja livre da religiosidade e que cada um de nós possamos de fato ter um encontro pessoal, íntimo, real com Jesus Cristo. Porque no dia mau, no dia da adversidade, o que vai valer mesmo é a nossa fé pessoal. O apoio humano, que é legal, gente, eu dei o exemplo agora que todo dia eu recebo dezenas de mensagens de pessoas que estão orando por mim, que estão intercedendo por mim, que estão me cobrindo de oração e intercessão, e eu peço oração para as pessoas. Isso é bíblico, a Bíblia diz orai uns pelos outros, mas deixa eu dizer uma coisa para você, mas eu também oro por mim. Eu tenho a minha relação pessoal com Deus, eu não estou pendurado na fé das pessoas. Você pode ter gente orando por você, você pode ter gente liberando palavras sobre você, mas você tem que ter uma fé pessoal. Infelizmente tem pessoas que não tomam uma atitude sem ligar para alguém. Tem gente que usa missionário como amuleto. Eu preciso ver o que fulana de tal tem para me falar. Não toma uma decisão sem ligar. Trocou os búzios pela revelação. E eu não estou dizendo aqui que eu não creio em revelação. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio nos dons do Espírito Santo. Mas eu creio que cada um de nós tem acesso ao trono do Pai também. E tem muita gente preguiçosa espiritualmente, que não é capaz de crer, que não é capaz de acreditar, que não é capaz de dobrar o próprio joelho
e clamar quando a luta e a adversidade vier. Ô, gente, no céu não vai ser igual excursão não, viu? Sabe excursão? Excursão entra todo mundo junto, né? Quem já participou aqui de excursão sabe, vai o guia na frente, com a plaquinha assim, o nome da empresa. Daí vem os 30, desce do ônibus, desce do aeroporto, e daí vamos, ó, a turma tal. No céu, eu não vou estar com uma placa lá, esperando chegar todo mundo. Eu falo, São Pedro, essa galera aqui está comigo. Aí fala, Aquiles, então beleza, pode deixar entrar. Vai ser assim? Hã? É desse jeito? Alguém disse que a porta é estreita, dentre tantas coisas, porque só passa um de cada vez. Então desenvolva uma relação pessoal com Deus. E seja como Davi, capaz de dizer, eu creio. Eu creio. Olha a experiência que Abraão teve. Gênesis 22, versículo 3. A maior prova de Abraão foi no Moriá. E o texto diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos. Olha só, 2 dos seus servos. E a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Até esse presente momento, Abraão está acompanhado. Ele vai precisar subir ao Moriá para sacrificar Isaque a pedido de Deus. E Abraão está acompanhado de seus servos, de seus empregados. 2 deles vão junto com Abraão. Verso 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, o que é que Abraão falou? Esperai aqui. Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele disse, esperai aqui. Como eu disse, existem testes, existem provações na vida, que a gente não vai ter companhia. Que a nossa fé pessoal em Deus, que vai valer a pena. Jesus Cristo certa vez estava em casa e recebeu 2 cegos. E a Bíblia diz o seguinte, Mateus capítulo 9, verso 28. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou, vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos 2 e disse, o que é que Jesus disse, gente? Seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Se Jesus disser isso para você, o que é que vai acontecer? Se você depender da sua fé, onde você vai chegar? A minha palavra para você hoje é a seguinte, o dia mau vem para todos nós, o dia mau vem para quem não presta e para quem presta, para quem é fiel, para quem é infiel, vem para o justo e vem para o ímpio. Todo mundo enfrenta lutas e problemas, mas uma arma poderosa que vai te ajudar a enfrentar o dia mau, a superar o dia mau e vencer, é você ter uma fé pessoal em Jesus de Nazaré. Uma fé pessoal, dizendo, eu creio. Eu creio. Desenvolva essa fé. Gente, isso foi a maior conquista que eu tive na minha vida há 30 anos, quando com 8, 9 anos de idade, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, nasci de novo, desci as águas e até hoje estou andando de mãos dadas com Deus. Tenho imperfeições, tenho lutas, tenho problemas, já tive momentos onde a coisa sacudiu, mas foi a minha fé pessoal em Deus que me sustentou até aqui. Quem já viveu essa experiência sabe do que eu estou falando. E a nossa fé pessoal em Deus que nos sustenta. A segunda arma que eu quero deixar hoje para você, e que sustentou Davi durante esse
tempo difícil da sua vida foi uma esperança inabalável. Vamos repetir juntos isso? Diga, esperança inabalável. O mesmo Davi que disse, eu creio, ele também disse, eu creio que verei a bondade do Senhor. Ele não disse, eu estou vendo. O que ele estava vendo era um exército acampado contra ele. O que ele estava vendo era dificuldade, luta, problemas, situações terríveis. Mas ele diz o seguinte, mas tem uma coisa, eu acredito, a minha fé me diz isso, eu verei. O que eu estou vivendo, a circunstância que eu estou vivendo, ela não é definitiva. E gente, se existe uma arma poderosa para superarmos o dia mal, é a capacidade de olhar para frente. Isso tem nome, isso se chama esperança. Essa chama interna que me diz e te diz o seguinte, a situação não vai terminar do jeito que está. Eu vou superar essa luta, eu vou vencer essa crise, meu casamento vai superar tudo isso, a minha família vai passar por isso, essa empresa vai passar por isso, essa enfermidade não é o fim. Quando eu tenho esperança, eu olho para a minha circunstância e eu posso até dizer, o que eu estou vendo hoje me entristece, o que eu estou vendo hoje pode até tentar me apavorar, mas tem uma coisa, isso não é definitivo. Eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. É interessante que Davi faz a questão de declarar que essa bondade de Deus, ele não vai ver só na glória, ele vai ver aqui, na terra também. Isso tem nome, isso se chama esperança. Ele diz, eu verei. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, o que é que você vê acerca do seu futuro? Não precisa responder não. Responda para si. Quando você olha para frente, como é que você enxerga sua família, sua vida profissional, sua vida espiritual, seus relacionamentos, essa situação que você está vivendo, o que é que você vê? Davi diz, eu vejo, eu verei, eu estou enxergando pelos olhos da fé, pelos olhos da esperança, a bondade do Senhor. Quais são as suas expectativas? Gente, responder isso quando a vida está numa crescente é maravilhoso, né? Tem aquelas fases assim, onde até o que ia dar errado acaba dando certo. Tudo está concorrendo para que a coisa vá bem. Mas e quando as coisas estão ruindo? Você sabe do que eu estou falando, gente? Há momentos na nossa vida que a situação é tão difícil que quando você vai sair da cama, você se pergunta, qual é a de hoje, hein? O telefone toca até arrepia. Chega um aviso de mensagem, um WhatsApp. Na hora que toca, você fala, oh meu Deus. Às vezes é alguém pedindo seu Pix. Você já acha que é uma cobrança, você já acha que é alguma coisa ruim. Porque é uma fase difícil. Pois são nesses momentos que a gente precisa ter uma esperança inabalável. Gente, eu não estou falando de sentimento. Se você não estava aqui quinta-feira, por favor, depois ouça a mensagem, receba a ministração de quinta-feira. Porque fé não tem a ver com aquilo que eu sinto. Fé não tem a ver com sensação. Fé é uma convicção. E esperança é a mesma coisa. A gente acha que esperança é um arrepio. Esperança é uma sensação gostosa que eu tenho. Ai, as coisas vão melhorar. Ô, gente, quando tem um exército acampado ao seu redor, a sua sensação é a pior possível. Sim ou não? Ué, tem uma guerra estourando. Tem míssil vindo na sua direção. Seu pai e sua mãe estão te desamparando. As pessoas que você acreditou e investiu estão virando as costas para você. Mas você diz, eu creio que verei a bondade
do Senhor. Que em nome de Jesus Cristo você seja capaz de olhar para a vida com uma visão lotada de esperança em nome de Jesus. Vá para o trabalho amanhã cheio de esperança. Talvez o cenário que você veja ali. Vá para casa hoje cheio de esperança. Talvez o que você está enxergando fisicamente é bom para a sua emoção, para o seu físico. Mas pelos olhos da fé, você pode acreditar que verá a bondade do Senhor. Eu falei que o Salmo 27 tem me abençoado muito, mas existe um outro salmo que eu confesso para você que o li, cantei ele porque tem uma música com esse salmo, chorando por diversas e diversas vezes nesses últimos meses. E eu acho lindo esse salmo, é um salmo dos filhos de Corá, que é o Salmo 42. Quando o salmista, ele está conversando com ele mesmo. Ele está fazendo perguntas para ele mesmo, para o seu próprio coração. E o texto diz assim, Salmo 42, versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Olha como está o emocional desse cara. Abatimento e perturbação. Esse é o diagnóstico emocional do salmista. E diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Graças a Deus o texto não termina aqui. Ele segue declarando, espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele diz, espera em Deus. Existe um ainda, existe um futuro, existe uma expectativa. Hoje o quadro é de abatimento, hoje a situação é de perturbação, mas espera, coloca confiança, esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Seja honesto comigo, quantos momentos na sua vida que você pensou que era o fim, e você olha para trás e diz, não foi? Quem aqui já falou, minha vida acabou? Não acabou. Quando você respira fundo e espera, e confia, o tempo passa, a tempestade acalma, e a gente pode adorar e exaltar ao Senhor, porque Ele é Deus que honra a nossa esperança. Mesmo com sentimento de abatimento, mesmo com o coração e a alma perturbada, esse cara disse, eu vou esperar em Deus, eu ainda o louvarei. Eu acho lindo as cartas de Paulo, e eu acho que a carta uma das mais pessoais de Paulo é a carta que ele escreve para um cara chamado Filemão. Filemão é um filho na fé de Paulo, e Paulo está preso, e enfim, está aguardando o julgamento, você sabe, ele está preso injustamente, preso porque está pregando a palavra, mas eu acho lindo o verso 22, Filemão só tem um capítulo. Paulo escreve para Filemão o seguinte, a NVT traz a seguinte tradução, eu acho lindo esse versículo, ele fala o seguinte, por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que as orações de vocês sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-los em breve. Gente, não é alguém assim que está trabalhando e sabe o seguinte, nossa, em novembro eu vou tirar 30 dias de férias. Então eu estou me programando aqui,
compro um pacote, meu voo vai sair de tal lugar, vai ter uma escala não sei aonde, e eu finalmente poderei ver meu amigo Filemão. Não, é um cara que está preso. Mas é um cara que está preso, dizendo para Filemão o seguinte: já deixa meu quartinho preparado. Sabe aquele sofá-cama? Deixa lá. Deixa tudo certo. Coloca o frigobar ali no meu quarto. Deixa tudo esquematizado. Sabe por quê, Filemão? Porque eu espero. Olha, diz, a minha esperança. Paulo está preso, gente. E as cadeias de 2000 anos atrás no Império Romano não era nada bom. O que ele via não era nada bom. Mas ele diz o seguinte: eu espero que eu vá sair daqui e eu vou poder te ver. Esperança inabalável. Esperança inabalável. Eu espero que as orações sejam respondidas. E às vezes a gente está orando por algo, mas está esperando algo totalmente diferente. Lembra da igreja orando para que Pedro fosse liberto? E quando Pedro é liberto, chega lá na casa da pessoa, bate palma, a pessoa fala: não, não é Pedro não, ele está preso. Deve ser o anjo dele. Eu falo, mas como estão orando para que o cara seja liberto? E às vezes a gente está orando por algo, mas que a gente possa orar por algo e encher o nosso coração de expectativa e de esperança, porque Deus fará não só o que estamos pedindo, mas Ele fará infinitamente mais do que estamos pedindo. O que você espera? Quais são suas expectativas? Eu termino lendo 2 Timóteo 1,12, que é um verso que inclusive eu li na última quinta, que tem tudo a ver com essas duas armas que eu acabei de deixar para você. 2 Timóteo 1,12, palavras de Paulo também: e por isso estou sofrendo estas coisas. Note o que eu estou te dizendo. Essas são palavras de alguém que está sofrendo. Essas são palavras de alguém que está vivendo um dia de luta, um tempo difícil. Ele diz: todavia, ou seja, apesar do meu sofrimento, para além da minha dor e da minha luta, não me envergonho, porque sei em quem tenho o quê? Crido. Olha só, fé pessoal, gente. Eu sei em quem tenho crido. Fé pessoal. E ele segue dizendo: e estou certo de que Ele é poderoso para guardar. Agora Paulo aponta para o futuro, cheio de esperança, uma esperança inabalável. Ele diz: Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Bendito seja o nome de Jesus. Eu não sei o que você tem passado, que perrengue você tem passado, eu sei dos meus. A verdade é que todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas dificuldades, e nenhuma dificuldade é maior ou menor, elas são pessoais. O que é pesado para um não é pesado para outro. A questão é como é que a gente vai enfrentar isso, gente. Porque as lutas existem e os problemas existem. Mas eu quero hoje que, em nome de Jesus, você seja despertado para uma fé pessoal e para uma esperança inabalável. Seja capaz de dizer para si, todos os dias, a despeito do que você está enfrentando: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. O exército está acampado, mas eu verei a bondade do Senhor. Meus familiares estão virando as costas para mim, mas eu verei a bondade do Senhor. O medo está tentando me apavorar, mas eu verei a bondade do Senhor. Tem falsas testemunhas tramando contra mim, mas eu verei a bondade do Senhor. Quem crê nisso e toma posse dessa verdade, pode dizer amém hoje. Eu quero orar hoje por você que hoje precisa declarar isso, não só com a boca,
mas com o coração, com a mente firme, que você vai viver os melhores dias da sua vida ainda. Feche os seus olhos, por favor. Se o Espírito Santo hoje tem de alguma forma falado com você através dessa mensagem, você diz: pastor, hoje se não tivesse mais ninguém aqui, já teria valido a pena essa palavra, porque Deus falou comigo hoje. As lutas têm sido intensas, grandes. Eu não sei como, pastor, mas eu creio que eu verei a bondade do Senhor. Eu estou cercado, mas eu creio que eu verei a bondade do Senhor. As minhas emoções dizem exatamente o contrário, mas hoje eu creio que eu verei a bondade do Senhor.